Convido a abrir lá no livro do profeta Isaías, capítulo 52, verso de número 7. Amém? Isaías 52, verso de número 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, Deus. Te peço que nessa manhã o Senhor fale conosco através dela, papai, em nome de Jesus, nos abençoando e nos abençoando muito, Senhor. Tudo que é contra, toda preocupação, toda desatenção, toda ansiedade, todo medo, papai, Deus, nós repreendemos, Senhor, e damos liberdade ao teu Santo Espírito nessa manhã para falar e ministrar aos nossos corações, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Algumas traduções está: quão formosos são sobre os montes os pés dos mensageiros, né, que anunciam, tá? Mas aqueles que levam a mensagem. Isaías estava falando acerca do Redentor que viria e onde se iria proclamar, né? Naum faz também menção a esse texto, mas quando ouviria uma notícia em que os ninivitas, os piores inimigos de Israel, seriam destruídos. Então, bem-aventurados os pés mensageiros que está trazendo boas novas, os inimigos foram destruídos. E Paulo vai pegar essa menção de Isaías, ele vai citá-la aos Romanos no capítulo 10, onde ele vai falar, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, e se fosse dar um tema, seria a mensagem e o mensageiro. A mensagem e o mensageiro. E eu pergunto para você nessa manhã: o que é mais importante? Os dois. Por isso que é minha esposa. Os dois. Porque se tiver mensagem e não tiver mensageiro, mas se tiver o mensageiro e ele não souber o conteúdo da mensagem, se tiver só mensagem e não for, Paulo vai falar isso, a gente vai ler mais para frente. Como ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão, como invocarão se não há, agora esqueci o nome, tem um evangelista, viveu no ano de 1700 ou 1800, ele gastou a sua vida em servir ao Senhor. Ele morreu jovem, com cerca de 35 anos, e quando ele estava enfermo, à beira da morte, ele colocou a mão na consciência e falou: uau, eu matei o cavalo e não pude concluir a entrega da mensagem. O cavalo é aquele que carregava o mensageiro, mas ele fazia menção a si: eu não cuidei do meu corpo, eu não cuidei da minha saúde, eu não me atentei, não encontrei o equilíbrio para isso, e eu acabei matando o cavalo. Então, muito importante o mensageiro quanto a mensagem. E aproveitando essa deixa, domingo passado eu falei que ia estar orando, eu vou estar orando, mas eu falei que ia começar um jejum essa semana, infelizmente eu não pude começar. Eu quase cancelei a aula de terça-feira do Enden, porque a minha garganta veio uma inflamação na garganta, e ficou 2 dias, eu falei: Kátia, meu corpo está bem fraco, eu acho meio arriscado e imprudente começar, eu vou esperar, aí na quarta ficou bom, na quinta vamos começar. Só que ela pegou e ela me alertou por uma situação que até então não ia ter problema, mas aí na quarta-feira a gente que matou, depois a pastora vai estar anunciando. No dia 6 de abril nós teremos na conferência de mulheres a presença da pastora Zenete, a pastora do Diante do Trono, intercessora do ex-presidente, da ex-primeira dama. Ela vai estar conosco aí, e ela falou: meu Rani, o término do seu jejum vai ser bem na semana que eles vão estar aqui, você tem que dar suporte, assistência, e talvez você esteja fraco, é perigoso você desmaiar. Eu falei: imagina eu desmaiar, a intercessão, imagina eu desmaiar dirigindo o carro. E eu falei: não, então vamos estar. Então eu vou começar depois que eles forem,
Ela falou, faz de 21. Eu falei, fazer 21 e pegou a faltar 19, para mim não vale. Eu já vou e termino, não vai, né? Então provavelmente vai estar começando depois, tá? Então eu vou estar fazendo essa semana, tá? E depois eu vou começar um outro de 21 dias, eu vou estar orando por esses pedidos, mas assim que eles forem, tá? Mas provavelmente vai ser depois de maio, depois do feriado, tá? Eu vou estar começando um processo e a gente continua com os mesmos propósitos, só para você ficar claro, tá? De repente você vai ver eu tomar água ou fazer alguma coisa e falar, pastor, eu não estava, eu ia começar, mas eu não comecei por causa de prudência, né? Então a gente tem que cuidar do corpo também. Realmente eu senti fraco, né? Eu falei, é muito arriscado, tá? Então voltando aqui para a mensagem, o mensageiro. Então nós precisamos entender o que é importante, né? Quando Isaías está escrevendo isso, ele cita e ele fala, quão formosos são os pés daqueles que trazem, faz anunciar coisas boas, faz anunciar, faz ouvir a salvação e declara, o seu Deus reina. Muitas das vezes nós precisamos declarar essa mensagem para nós mesmos todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter a convicção e a certeza em nosso coração que o nosso Deus reina. O teu problema não é maior que o teu Deus. E quantas vezes a gente inverte, todas as coisas. De repente uma rejeição, a tua rejeição que você sofreu não é maior que o amor que Deus tem por você. E às vezes a gente inverte. Então essa mensagem tem que ficar clara, inculcada aqui, para ficar cheio o nosso coração, para que nós tenhamos convicção da mensagem declarada por Deus, dessa mensagem a qual era uma promessa, e ela se cumpriu em parte quando o Messias veio, mas há uma promessa que o Messias virá novamente, buscará a sua igreja. Então eles não vivenciaram, mas nós vivenciamos em parte essa promessa, e nós precisamos entender a importância disso. Nós precisamos entender a importância dessa mensagem. Nós precisamos entender a importância do mensageiro, porque sem mensageiro não há mensagem, não há como a mensagem chegar. E quem são os mensageiros? Nós. Não são os anjos, não foi o Senhor, mas hoje Ele está sentado governando, e Ele delegou essa autoridade. Dwight Moody, ele disse uma certa vez, de cada 100 pessoas, uma irá ler a Bíblia, as outras 99 irão ler o cristão. Isso é bíblico. Paulo vai fazer menção, a gente vai estar lendo para frente, que nós somos cartas vivas do Senhor. As pessoas analisam, né? Uma vez chegou uma pessoa, psicólogo, não sei o que, e falou, eu estou te lendo. Eu falei, mas eu sou bíblico, é bíblico, né? Está na Bíblia. Porque você não tem medo nisso? Eu falei, obrigado, né? Obrigado pela sua averiguação, mas a averiguação de cima é mais precisa e é validada, né? A sua, obrigado, né? Mas ele quis num tom de deboche, ironia. Eu falei, obrigado, é bíblico, o que você está fazendo a respeito é bíblico. Todos nós somos uma carta viva, todos nós. Todos os dias as pessoas estão de olho em nós, lendo a nossa vida. Mas não é crente é o primeiro a murmurar, não é crente é o primeiro a reclamar, não é crente. Se você não sabia disso, hoje você está sabendo. Isso é uma carta viva, não escrita com tinta, não escrita com uma caneta cara, mas escrita com o precioso sangue do Cordeiro. Amém? Com o precioso sangue do Cordeiro. Então nós carregamos uma mensagem, e Deus conta conosco como seus mensageiros. Mas para isso, precisamos entender qual é a mensagem. Qual é a mensagem que nós carregamos? Quantas vezes eu já ouvi, e por isso tinha certa rejeição para a igreja, diabo, o inferno existe, vai para o inferno, não sei o quê. Não foi isso que Jesus veio ensinar. Não foi isso que Jesus veio a pregoar. Ele pregou arrependimento, mas ele fez algo muito importante, que é pregar a esperança, é pregar a salvação. Amém? Para a gente poder entender qual é a mensagem, qual o valor da mensagem, para que a gente possa entender a importância e valorizar essa mensagem, nós precisamos entender o sentido principal dela, e Jesus faz questão de declarar. A gente vai estar lendo. Eu dei uma introdução arrasante na quarta-feira. Se você puder comigo abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 4.
a partir do verso 17. Amém? Evangelho de Lucas capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Esse trecho Jesus está fazendo menção ao mesmo livro ao qual nós lemos no início. Quem sabe? Isaías. Jesus está fazendo uma referência aos trechos escritos no capítulo 61 de Isaías, no verso 1 e 2. Mas há uma diferença que ele não declarou aqui. Em Isaías, no final do verso 2, ele fala: ia proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Uau, tem muita diferença, porque o dia da vingança do nosso Deus ainda não aconteceu. E ele não veio proclamar juízo, ele veio proclamar salvação, ele veio proclamar esperança, ele veio proclamar vida eterna, ele veio proclamar perdão, ele veio proclamar cura, ele veio proclamar vida. E o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor não vai ser isso. Vai ser um dia onde todo mundo, aqueles que não creram serão julgados, e não vai ter mais uma chance. Amém? E o que acontece? Então, quando Jesus está na sinagoga, ele lê esse trecho, ele não proclama o dia da vingança, ele para no ano aceitável do Senhor, ele fala, ele entrega o rolo, o papiro, manuscrito, entrega, devolve, e ele volta para o seu lugar e fala: hoje se cumpriu isso que vocês ouviram. As pessoas na hora ficaram maravilhadas, elas ficaram uau, porque estava falando da graça de Deus, estava falando de libertação, estava falando de bondade, estava falando de uma esperança, estava falando de uma nova história. E o que acontece? E o que acontece? Vamos seguir lendo, verso 20. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu o assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Aí começa, sabe o que aconteceu? Eles estavam questionando o mensageiro. Eles não puderam receber essa mensagem, esse evangelho cheio de graça, e a Bíblia vai falar que ele não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. E o que acontece? Essa graça, esse ano aceitável do Senhor, estava se limitando ali a poucas pessoas em Nazaré, porque eles estavam julgando o mensageiro. Gente, não era qualquer mensageiro, era o Messias, o Filho de Deus, a quem só emanava virtude, a quem só emanava bondade, justiça. E o que acontece? Verso 23. Por causa dessa pergunta, Jesus responde. Então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: o médico cura a si mesmo. Olha, salva-se a si mesmo, era o ditado. E ele pega e ele fala: dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, fazem também aqui na terra. E agora presta atenção, verso 24. E Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra.
E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Presta atenção. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi-se embora. Olha só como é que Jesus está trazendo uma mensagem de esperança, de libertação. Todo mundo se maravilha das palavras cheias de graça saindo dos seus lábios, mas ele depois analisa o mensageiro. Não é ele o carpinteiro? Por causa dessa pergunta, Jesus muda toda a história. E olha só, atenção, quando ele faz questão de mencionar a viúva de Sarepta, é porque ela não era uma israelense. Quando ele faz questão de mencionar Naamã, é porque ele não era israelense, não era um judeu. E olha, Deus faz questão de frisar isso. Olha, havia muitas viúvas, muitas israelenses, muitas senhoras que acreditavam em Deus, mas Deus não enviou o profeta para a casa delas. Deus enviou para uma gentia, uma mulher considerada ímpia. E aí Jesus fecha com chave de ouro e fala: Naamã. Na época de Naamã havia lá os leprosos, mas Deus não curou a não ser Naamã, um ímpio. E que nós entendemos, eles rejeitaram a mensagem, mas a mensagem precisa ser propagada e expandida. A mensagem precisa chegar aos quatro cantos da terra. A mensagem desse ano aceitável precisa chegar à tua casa, precisa chegar ao teu filho que de repente está sofrendo de medo. Olha, filho, o nosso Deus reina, Ele é maior que essa escola, é maior que o diretor, é maior que seus amigos. Olha, esse é o ano aceitável do Senhor. Agora, por que Jesus fez questão de citar isso? Nós precisamos entender isso para entender a mensagem. Quando Jesus fala aqui no verso 19, e proclamar o ano aceitável do Senhor, Jesus estava fazendo menção ao que está descrito lá em Levítico, no capítulo 25, aonde Moisés, Deus avisa através de Moisés, do ano sabático. 6 anos a terra vai descansar, Moisés, mas no 7º não vai se plantar, todo mundo vai descansar para poupar a terra. E Moisés, quando der 7 semanas de 7 anos sabáticos, 7 vezes 7? 49. Quando der 7 semanas de 7 anos sabáticos, no 50º ano, será o ano de jubileu. Olha só a matemática de Deus, você precisa ler a Bíblia e entender a justiça de Deus. O que acontecia no 50º ano, no ano de jubileu? Escravos recebiam a sua liberdade, terras em possessão de repente, para não enriquecer muito o rico e empobrecer, Deus procurava dar esse equilíbrio e falava: olha, se você comprou tal terra, ela vai voltar ao dono original, e tinha um método de restituição. Olha, aquele que estava oprimido não vai estar mais. Então, quando Jesus faz questão de declarar esse versículo, esse trecho, e declarar o ano aceitável do Senhor, ele estava fazendo menção a esse ano de jubileu. Não era um ano sabático de 7 em 7 anos, não. Era o 50º, onde havia libertação plena, aonde não se haveria mais escravos, onde se de repente tivesse 10 escravos trabalhando para mim, eu ia ter que deixá-los livres, depois ia ter que comprar outros e fazer esse esforço. Então essa era a visão de Deus, para dar um descanso e para dar um equilíbrio. Então quando nós lemos, talvez nós não tenhamos menção disso, mas quando Jesus estava declarando na sinagoga: esse é o ano aceitável do Senhor, por isso que ele faz questão de pôr em liberdade o oprimido. Talvez seria a mesma coisa que nós trouxéssemos hoje: olha, é o ano de jubileu. Você está na melhor fase do Japão, você vai ficar isento de impostos. Era para você falar o dia de pé, igreja. Você vai ficar isento dos 10%, do Shakai Hoken, do Nenkin. Você está isento, você está livre. Todos os atrasados, você está livre. E era essa mensagem que Jesus estava trazendo. Era essa mensagem.
Então nós precisamos entender que essa mensagem talvez hoje faz sentido para a gente. Olha, as pessoas estão presas numa depressão, num caminho de ansiedade. Olha, esse é o ano de jubileu, esse é o ano onde Deus vai pôr em liberdade o oprimido, vai libertar o cativo. Talvez você não está preso numa penitenciária, senão você não estaria aqui, mas talvez medos, acusações te aprisionam, e esse é o ano aceitável do Senhor, esse é o ano de jubileu, esse é o ano de pôr em liberdade o cativo. Você precisa entender isso. Por quê? Porque Paulo precisou entender isso. Paulo teve que cair do cavalo, literalmente. Paulo, ele precisou ter um encontro com Deus. Ele caiu do cavalo. E o que acontece? Ele passa 3 dias o quê? Cego. Eu não sei se você parou para... Eu não sei se você, talvez você nunca teve a experiência de ver uma pessoa que não tinha vista e tornar a ver. Ela fica maravilhada, ou a pessoa que de repente precisa de óculos, quando coloca óculos ela fica uau. Ela começa a enxergar o mundo mais definido. Mas uma pessoa que não tem visão, ela só olha para dentro. Você já parou para pensar nisso? Feche seus olhos. Você fica limitado. Você não sabe definir. Há uma limitação. Pode abrir, há uma limitação. Você não tem noção da cor, você não tem noção do espaço, você não consegue ter esperança. Só que Paulo precisou passar por esse processo. Por quê? Porque ele era o sabe-tudo, ele era o sabichão. Paulo, ele estava com recomendações dos principais sacerdotes para colocar em prisão cristãos. Sabe por quê? Porque ele tinha uma convicção tão grande que isso era o certo. Ele tinha uma convicção tão grande em seu coração que isso era o que Deus queria, que ele fazia com afinco. Mas ele precisou perder a visão, olhar para dentro de si e entender o que Deus queria. Os discípulos precisaram passar por isso. Os discípulos não entendiam a mensagem por causa de uma rejeição. Não foi uma ofensa, uma rejeição. Passa por Samaria, os samaritanos não permitiram Jesus passar. João, todo espiritual da vida, ansioso para demonstrar poder, falou: olha, agora eu vou colocar em prática o jejum que eu fiz, a oração que eu fiz, vamos demonstrar poder. Senhor, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu? João, você não entendeu o espírito que eu carrego. João, você não está entendendo a mensagem que eu carrego, João. E João, no decorrer, na caminhada com Cristo, ele entende a mensagem, ele vai se tornar lá na frente, em vez de ser o filho do trovão, João Boanerges, ele vai se tornar João, o apóstolo do amor, porque ele entendeu a essência. Quando nós não entendemos a essência, nós condenamos os nossos irmãos. Era o que Paulo estava fazendo. Quando nós não entendemos a mensagem de Cristo, nós condenamos. É mais fácil apontar, mais fácil julgar, mais fácil condenar. Era isso que Paulo estava fazendo. Talvez escama dos nossos olhos tenham que cair nessa manhã. É muito engraçado quando eu vejo dar problema às vezes. Pastor, você não vai fazer nada? Eu falo, eu vou. Mas ele é seu irmão também. É a mesma coisa alguém que tem filhos. Vamos lá. Vamos pegar quem é o filhinho queridinho da mamãe, né? A Márcia. Tem o Isaac e o Samuel. Imagina um briga com o outro. Não dá para aniquilar. Não dá para eliminar. O que ela vai tentar fazer? Um bom senso. Olha, ele é parecido com você. Bem, ó, já tem um fato a favor. Já, olha, é igualzinho. E assim, é mais ou menos com um pastor. O coração de pastor é um coração de pai. Às vezes, gente, eu quase já fiz isso. Você sabe que eu sou um pouco radical. Quase que eu já montei uma forca aqui na igreja, no púlpito. Por quê, pastor? Porque às vezes a pessoa errou. E é fato que ela errou. Só que ela se redimiu. Ela foi lá e perdoou. Não tem mais o que fazer. Mas a pessoa a qual foi ofendida, não, pastor, mas ela está ali. Eu falei, irmão, o que você quer que eu faça? Pastor, mas você não, já fez, ela não te pediu perdão, irmão? Aí para umas 2 pessoas já fiz. Eu falei, o que você quer que eu faça? Você quer que eu coloque uma forca e você puxe a corda? Não, pastor. Porque parece que só assim vai saciar.
a tua alma. Se nós não entendemos a mensagem, a gente corre o risco de estar igual aqueles judeus. Pilatos pega o pior. Ele não pegou qualquer um, ele pegou um dos piores, porque Barrabás estava sendo condenado à cruz. Então ele não era qualquer criminoso. E coloca diante da multidão Jesus e Barrabás. Sabe por que Jesus foi chicoteado pelos romanos? Porque na cabeça de Pilatos ele pensou: isso vai saciar eles. Jesus ali é flagelado, é humilhado, é chicoteado. E quando trazem, as pessoas pegam, não, crucificam, porque não era suficiente, porque eles não entendiam a mensagem da cruz, que é perdão, que é restauração, que é amor. E se nós não entendemos isso, a gente mesmo dentro da igreja, mesmo às vezes dentro da casa nossa, dentro do nosso casamento, a gente pode estar igual Paulo. Sabe por quê? Porque a gente se acha superior. Tenho faculdade, já jejuei, já li a Bíblia toda, já fiz isso. Isso só aumenta a religiosidade. A religiosidade cega, mas o Espírito Santo de Deus abre os olhos. Vocês estão me entendendo? Então essa mensagem que Jesus declarou, essa mensagem que ele estava proclamando, quando as pessoas rejeitaram Jesus, porque a gente não precisa ser liberto, a gente não tem nada, eu falei, tudo bem, ok, eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa. E se você for sincero com você mesmo, você sabe que nós precisamos de Jesus a cada dia. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser restaurados dia após dia. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é mau. Se nós não zerarmos o nosso coração, isso enche, isso vai vendo. Quando vai ver, você está irado por uma coisa que não era tudo aquilo, porque é por causa de um acúmulo. Então a gente precisa entender essa mensagem. Todo mundo entendeu a mensagem? Que Deus, o Espírito de Deus ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e declarar: esse é o ano de jubileu, esse é o ano onde acabou a escravidão, esse é o ano onde acabou a acusação, esse é o ano onde acabou a vergonha, esse é o ano onde acabou o dedo apontado. Para vocês entenderem o que Jesus estava falando, é a mesma coisa que Davizinho chegou lá, 40 dias de um povo sendo humilhado. E aí, não tem homem aí não? Tem corintiano macho aí não? É macho só para as velhinhas lá do treino. Brincadeira. Para derrotar gigante tem corintiano macho, aí tem São Paulino macho, piorou. Sei porquê, né, Kevin? Cadê? Chega Davizinho lá, o que está acontecendo? Ele cala a boca de todo mundo. Cala a boca dos seus irmãos, cala a boca dos filisteus, cala a boca do rei, cala a boca do gigante, cala a boca de todo mundo. Ele pôs enfim uma vergonha, uma humilhação na força de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Olha, o que hoje Ele pode pôr fim, o que Deus pode pôr fim em você hoje, o que você tem carregado que te humilha, qual situação que envergonha, o que tem te prendido, o que tem te limitado. Deixa essa mensagem alcançar o teu coração nessa manhã. É o ano aceitável do Senhor, é o ano de jubileu. Essa palavra se cumpre hoje na sua vida. Essa palavra se cumpre hoje na sua vida. Amém? Então nós carregamos essa mensagem. E qual mensagem? Além de você carregar uma mensagem, as pessoas estão lendo o mensageiro. Não é tão simples assim. Foi isso que aconteceu no trecho que nós lemos. Não é ele, que palavra cheia de graça, que maravilha. Não é assim que às vezes a gente sai do culto, que maravilha, e não sei o que lindo, e que maravilhoso. Aí vem o demônio do restaurante no teu carro assim. Quando você pergunta para sua esposa: onde você quer comer, meu amor? Escolhe você. Aí você escolhe: ah, mas você sabe que eu não gosto de ir aqui. Por que você escolheu? Aí esquece as palavras cheias de graça. Às vezes a gente está lá, ontem foi um dia abençoado, recebemos palavras proféticas ali, de repente sai no meio do caminho e perde-se a graça, porque a gente começa a julgar um monte de coisa. Mas aqui em questão estava se julgando o mensageiro.
Ele não era, de repente, não tinha uma estola sacerdotal, não tinha ali, não estava no mais alto cargo hierárquico ali da sinagoga, não. Ele fazia um trabalho simples de carpinteiro, e isso que questionaram ele. Ou seja, por causa disso se perdeu toda a credibilidade. Então você, mensageiro, preste atenção, a sua credibilidade conta muito, porque as pessoas leem você. As pessoas leem você. 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, diz assim: Segunda Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Paulo faz questão de mencionar esse trecho, depois ele vai frisar mais em Gálatas. Havia uma conversão dos judeus. Muitos judeus não creram em Jesus, mas alguns creram, e alguns creram, mas não totalmente. Por quê? Eram conhecidos como os cristãos judeus, os cristãos judaizantes, que criam em Cristo, mas só crer nele não é suficiente para me salvar. Eu acho que é necessária a circuncisão também. Eu acho que a gente não deve abrir mão de observar a lei de Moisés. Então Paulo tem que escrever, por quê? Porque esses cristãos judaizantes davam cartas de recomendação. É engraçado, né? Não sei se hoje é assim, mas eu lembro que quando a gente tinha célula, veio uma pessoa do Brasil, e ela trouxe uma carta de recomendação ao aí. Eu falei, que é isso? Imagina, o novo de célula, novo cristão, um novo líder de célula. Eu falei, que é isso? Uma recomendação lá da igreja do Brasil, né? Que eu estou vindo aqui. Eu falei, uau, né? Hoje em dia ainda tem, nada contra isso, tá? Algumas, não é nem de líder, é de membro. Olha, recomendação de membro, você pode receber ele ali, que tal, tá tranquilo, né? E é uma observação. E é isso que os cristãos judaizantes estavam exigindo dos cristãos. Por quê? Ele acho que não é circuncidado não, ele eu acho que não observa as leis. Cadê a carta de recomendação? Cadê a carta para comprovar que ele é um cristão legítimo, cristão mais a lei, cristão mais o judaísmo? Cadê? Aí Paulo já chega assim, fala, a gente não precisa disso, está aqui, ó. A carta está aqui, eu sou a carta viva. Então as pessoas leem na gente. Depois ele vai frisar isso, como eu falei lá em Gálatas, para esses cristãos judaizantes. Mas era por causa disso que Paulo vai pegar e vai comparar a mim e a você como cartas vivas, não escrita com tinta, não escrita num pedaço de numa pedra, mas escrita no nosso coração. Você precisa saber o que está escrito aí, que você é amado. É como falou hoje, né? É clichê falar que você é amado por Deus. Deus tem um plano na sua vida. Gente, eu escutei isso boa parte da minha vida. Até um dia que fez assim, plim, plim, caiu aqui. Eu falei, uau, eu sou filho de Deus, né? Igual aquele adesivo de carro do frase de Facebook. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Gente, vocês não têm noção. Eu sou bem, né? Um dia eu entrei lá naquele acta de Tiril ali, naquela entrada principal, e tinha acabado de fazer naquela semana, a ficha tinha caído assim, plim, plim. Eu entrei naquela porta ali daquele apta, como Moisés abrindo o mar. Eu entrei, pá. Aí a outra porta, pá. Eu falei, uau, eu sou filho dele. Ninguém sabe, se alguém mexer comigo, não sabe quem está mexendo. Está mexendo com o filho do dono do mundo.
E eu não tenho qualquer segurança não, os meus seguranças são especiais, que ninguém vê. Tem um monte de anjo aqui me guardando e ninguém vê. E eu entrei, estufei o peito assim, falei, uau. Parece bobeira, mas aquilo estava caindo, fazendo sentido assim para mim. Falei, uau. E essa convicção que eu tenho. Sou filho de Deus. Quando o diabo tenta oprimir, apagar a mensagem aqui, eu pego, opa, peraí. Sou filho de Deus. Não é assim que a bandinha toca. Não é assim que as coisas vão. Então quando a gente entende isso, e entende que está escrito, mas o problema é que o diabo tenta apagar todo dia. Todo dia ele tenta rasurar, todo dia ele tenta apagar, todo dia ele tenta colocar um ponto final na nossa história. E agora não tem mais jeito, errou de novo, e acabou, lá não tem mais jeito, errou uma, errou duas, errou três, ponto final. Já falei isso uma vez, tem a caneta do céu que ele pega assim, o ponto final que o diabo tenta colocar, ou a circunstância que ele tenta colocar, ele faz assim, vírgula. Mas uma nova história eu tenho para você. Não acabou, continua. Não chegou ao fim, continua. Ah, deu errado, ninguém acredita, mas continua, porque eu acredito. Ah, mas ninguém faz, eu fiz por você. Ninguém acredita, eu acredito, eu falo. E essa história continua, mas o problema é o que está sendo escrito aqui. O que você tem permitido se escrever. Ou de repente você tem que ter uma carta de recomendação. Alguém tem que recomendar você. Jesus recomendou. Imagina, gente. A minha vida, o meu padrão de cristianismo é lógico, é Jesus. O meu padrão de liderança é Jesus. O meu padrão de pastoreio é Jesus. Eu olho nele, vejo e replico. Eu e você, com certeza absoluta, 98%. Nós não escolheríamos os discípulos que Jesus escolheu. Certeza. Ainda mais se eu soubesse que Paulo era Vivinho da Silva, nessa mesma época a gente ia pegar uns 12 Paulo. Ia eliminar a igreja, 12 Paulo. A gente ia escolher. Mas sabe o que é colocar a mão no fogo, como se diz o ditado popular? Sabe o que é confiar no ser humano? É Jesus pegar 12 cabeça de vaca, 12 pescador, autoridade, e os caras fazem presepada, levando o nome de Jesus. Autoridade, expulsamos o demônio. Funciona, Jesus, você viu, olha. Não se alegre porque os demônios se sujeitam, não, alegre-se antes porque o teu nome está escrito no livro da vida. Foram para essas pessoas que Jesus delegou. Quer confiança maior do que essa? Foi para essas pessoas que Deus deu dons. Você quer confiança maior do que essa? Mas o que você tem permitido ser escrito no teu coração? Que é incapaz, que não pode, que errou? Ou, eita, eu posso. Essas coisas inculcam, né? Não sabe. Pastor Rony, nós te amamos. Mas é verdade, é bíblico. Filipenses fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que você não tem podido? O que tem te impedido você? O que? Qual história que você está carregando? O que as pessoas leem em você? Sabe qual é a melhor pessoa para falar? É o teu cônjuge. É bonito de repente você pegar e aqui as pessoas lerem você, que bênção de irmão, que bênção de irmã. Mas é na tua casa a leitura principal. Ô seu cavalo, ô seu sem noção, ô nervosinho. O que o teu filho lê? O que a tua filha lê? O que os teus pais leem nessa carta viva? Se alguma coisa está sendo lida errada, é essa mensagem que está sendo passada. Isso precisa mudar hoje. Porque a mensagem que tem que ser transmitida é que não tem escravidão, não tem opressão, Ele vai pôr em liberdade. É essa mensagem que precisa ser declarada aos 4 cantos da sua casa, a toda a sua descendência, para cima, para baixo, precisa ser declarada. Olha, é um Deus que reina.
reina, o teu pastor reina, o teu Deus reina. É essa mensagem que precisa ser proclamada, e é isso que precisa estar escrito aqui. Eu não sou otimista nem pessimista, eu sou um cristão e creio nas promessas de Deus, né? Como diz, tem 365 não temas. Vai temer para quê? Seja forte. Nós precisamos expandir. Nós precisamos expandir essa mensagem. Tem pessoas presas, tem pessoas oprimidas, mas talvez essa mensagem precise ecoar hoje dentro do teu coração, para começar a ecoar para fora. Paulo precisou escutar essa mensagem. Paulo precisou olhar para dentro de si. 3 dias sem visão, olhando para dentro de si, refletindo e meditando, e Deus mudou a história dele. Ou talvez você fique esperando uma recomendação, igual um cristão religioso. Ah, mas se eu não fizer isso não está valendo, se eu não fizer aquilo não está valendo. Faça, leia a Bíblia, ore, jejue, mas não é isso que aumenta o amor de Deus por você. Não é isso que traz a cura para você, é a fé em Deus. Isso pode facilitar e fortalecer a sua fé, mas não é isso. Não é a oração e jejum que vai te salvar, é a fé em Cristo. Não viva de legalismos. Eu te motivo a ler a Bíblia, eu te motivo a jejuar, eu te motivo a orar, mas não viva no legalismo. Ah, fulano não está fazendo, deixa fulano, a história é sua, a vida é tua. Cuida dela, cuida dos seus, amém? Nós precisamos de credibilidade. Quanto mais eu me pareço com Jesus, mais credibilidade eu tenho. Imagina entrar uma pessoa que mente, que pega emprestado e não paga, que deve. Imagina ele transmitir essa mensagem: olha, Jesus te ama, paga o que deve, que eu creio. Olha lá, adúltero, olha lá, pedófilo, olha lá, fornicador, olha lá, preso em pornografia. Nós somos um mensageiro. Nós ganhamos credibilidade nos purificando, andando uma vida em santidade. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito, mas quer dizer que cada dia mais você vai se separar das coisas que desagradam a Deus e consagrar a Ele. E isso faz toda a diferença, amém? Por que que hoje o Evangelho está se perdendo credibilidade, está se diluindo? Porque há vários mensageiros que não dão testemunho. A credibilidade tem a ver com o nosso testemunho, tem a ver com o estilo de vida que nós levamos, tem a ver com o dia a dia que nós temos, dentro da igreja, mas principalmente fora, nas nossas casas, onde nós trabalhamos. Pergunta é: estamos transmitindo a mensagem? Qual mensagem nós estamos transmitindo? O dia da vingança do Senhor ou o ano aceitável do Senhor? Nós temos credibilidade? Credibilidade é igual um cartão de débito, só funciona quando você tem crédito. Não tem crédito, você pode passar, você pode orar, você pode encostar na maquininha. Isso é credibilidade. Aqui tem. Não pode falar, aquela pessoa falou que vai, ela vai. Ela falou que vai cumprir, ela vai cumprir. Eu já peguei caro para preservar minha credibilidade. Tudo isso é para guardar o que a Bíblia fala, o bom nome. Não é tão simples. Por isso que eu procuro não envolver com nada, não no sentido assim, pega o nome pastor, não pastor, porque às vezes esquece, perde. Mas uma vez não convertido na célula, teve não sei o que ia ter, não sei se era marcha para Jesus, aí peguei, aí tinha uma visitante, ela pegou e falou assim: mas eu paguei, pastor, e eu tenho boa memória. O seu pastor tem uma memória de elefante, e eu tenho plena certeza que ela não pagou, mas eu não vou ficar discutindo com ela, eu não vou dar um mau testemunho. Sabe o que eu fiz? Eu paguei. Se depois ela ia descobrir, ia ressarcir, o problema é dela, mas eu escolhi ter credibilidade, eu escolhi preservar o sobrenome que eu carrego, Filho de Deus. Se ela estava agindo de má fé, não sei, mas eu escolhi isso.
Então, para a gente às vezes ter credibilidade na nossa vida, dentro de casa, nós temos que ser testemunho. A primeira igreja que você tem que cuidar é a tua casa, é a tua família. Qual testemunho nós temos comunicado, transmitido? Conta tudo. Não adianta você falar para o seu filho, não grita, mas você é o primeiro a gritar com sua esposa quando você está nervoso. As crianças de hoje em dia são ligeiras, são ninjas. Elas não querem aprender o beabá, elas só estão aqui, ó. Elas ouvem, mas elas só estão aqui. Ainda pior, para usar como álibi. Elas são tão ninja que ela não está nem aí dela obedecer. Ela está para usar como álibi para quando interessar para ela. Tem isso aqui, peraí pai, eu gravei você, ó. Vou colocar na internet, ó. Você fala que não faz, mas ó, vou contar pro pastor, ó. E aí? Que credibilidade nós estamos tendo? Mas esse é o ano aceitável do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Para a gente estar encerrando, eu vou estar lendo lá Romanos 10, depois Atos. Romanos 10, 14 e 15. Diz assim: como, porém, são perguntas, tá? Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Coisas boas, ano aceitável do Senhor. E se você for crente nível mais hard, você sabe que em Efésios, Paulo vai fazer menção na armadura de Deus, no capítulo 6, no verso 15, ao que? As sandálias da propagação do Evangelho. Tem a ver com o pé, tem a ver com caminhar. Uma pessoa para caminhar, ela precisa andar, ela precisa de pés. Como é que a gente expande? Como é que a gente caminha? Como é que a gente avança se a gente não está calçado? Como é que a gente vai ter os pés formosos se nós não anunciamos? Paulo está fazendo perguntas. Como crerão? Um dia esse evangelho chegou até mim, um ano aceitável do Senhor. Uma pessoa presa em traumas, presa em complexo de inferioridade, rejeição, um monte de coisa. Eu era preso. Eu já falei várias vezes, o pior presídio não é o de segurança máxima, onde fugir no Brasil. Sai. Não, aí faz reels, faz bumerangue, aí não sabe, né? Volta pra cá. Aí, ó, até esqueci agora. Obrigado, viu, Michel? A pior prisão não é de segurança máxima. A pior prisão é aquela invisível que te prende. Eu não vou naquele lugar porque eu tenho vergonha. É pior que solitária isso. Porque o diabo faz questão de diminuir. Tem gente que não sai nem da sua casa. Tem gente que não sai do seu... Tem gente que não sonha. Isso é uma prisão. Por quê? Tem gente que não sonha em se casar. Um dia, não vou fazer isso hoje, tá? Mas um dia eu estava num culto de oração, Deus pegou e para mim assim, é legal que Deus faz umas coisas loucas, e eu acho que deve ter um parafuso um pouco solto, aí a gente vai na onda. Deus falou assim: eu quero que você ore por uma jovem. Eu falei: ok, vamos orar. Mas você vai fazer isso e isso. Eu falei: o quê? Ele falou assim: pega a sua aliança. Aí, como envolvi uma jovem, chamei a pastora para ir do meu lado, né? Para não ficar nenhuma aparência do mal. Aí peguei a jovem. Vem cá, vamos usar, vou aproveitar. Vem cá, Sayuri. Você está toda elegante, combinadinha, vem cá. Participação especial. Eu ia fazer na pastora, mas vai que. Deus falou assim: pega e coloca essa aliança no dedo dela e ora por ela. Eu falei: Deus, que? Aí eu peguei e coloquei com a minha esposa do lado, tá? Aí amém. Era na mão direita, tá? Não era na esquerda. Não lembro agora se era na direita ou na esquerda, não tenho certeza. E comecei a orar.
Daqui a pouco eu vi aquela jovem começar a chorar. Falei, meu Deus, o que aconteceu? E a gente orou, e até aí tudo bem. Depois ela veio testemunhar para mim que Deus estava curando o coração dela, porque ela tinha medo de se envolver, de se relacionar e casar. Ela estava presa. Era uma jovem esforçada, trabalhadora, bonita, talentosa, que tinha pretendentes de monte. Não é porque não falta, porque uma coisa é você não querer casar porque não tem ninguém querendo casar com você, tá? Aí o problema está maior. Aí o negócio é mais, você complica, a gente vai lá, tem hoje métodos medicinais que dá uma calibrada. Não era o caso, mas o caso era aqui dentro. E através dessa oração, o ano aceitável do Senhor estava chegando até ela. E Deus estava pondo em liberdade uma jovem bonita, talentosa, esforçada, que estava oprimida. É sobre isso. Obrigado, Senhor. Às vezes a gente não entende. Por isso que eu falo, talvez a primeira mensagem não tem que chegar e tem que ecoar dentro do teu coração nessa manhã, para que você possa ecoar ela para os 4 cantos desse mundo. Teve que ser assim com Paulo, para ele poder ecoar até as extremidades da terra. O evangelho foi pregado em toda a terra conhecida na época dos apóstolos. Chegou a todas as extensões. Amém? E o que acontece? Nós precisamos entender isso. Porque as pessoas não estão ouvindo se não estão pregando. Mas hoje você está sabendo que existe um Deus que te ama. Você está sabendo hoje que hoje é o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é melhor? O jubileu não acabou. O jubileu começou naquela época de Jesus. Porque isso se finda e não se encerrou. Isso vem até a volta dele. Isso está aberto todos os dias. Nós não precisamos esperar 50 anos. Nós não precisamos esperar 7 anos. Não. Isso está todos os dias liberado sobre a nossa vida. Esse ano aceitável do Senhor. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. E a gente encerra aqui em Atos 9. Só para você refletir. Atos 9, verso 10 ao 15. Vai contar a história da conversão de Paulo. Atos 9, do 10 ao 15. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua chamada direita, na casa de Judas, e procure por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondendo, lhe disse: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Como invocarão se não há quem pregue? Mas ainda havia uma perseguição para quem invocasse. Verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar o quanto lhe deve padecer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Amém? Eu pergunto para você, qual a mensagem que Ananias estava lendo em Saulo? Perigo, perigo, perigo. Não se aproxime dele. É morte, é prisão, é cadeia. Mas a concepção que Deus tinha, a nova história que Deus estava apagando e rasgando, escrevendo sobre a vida de Paulo é: vá, porque este é um vaso precioso para mim, para levar o evangelho aos gentios. E Ananias foi. Eu me compadeço, eu fico maravilhado, porque Ananias chega e fala: irmão Saulo. Gente, isso não é para qualquer um.
ou traíra, ou você. Não, ele chega, irmão Saulo, porque ele não foi na sua força, ele foi na força do Senhor. Talvez eu e você não iria, a gente não ia ter as epístolas paulinas, que a gente já está até hoje lá orando e jejuando para ver se era de Deus, e orar por Saulo de Tarso. Mas Ananias foi, os olhos dele se abriram. Talvez o que precise hoje é você fechar os olhos para tudo aquilo que você enxerga de errado, todas as limitações, tudo que escreveram em você, e você abre os olhos com uma nova história de Deus. O que as pessoas têm lido em você, o que você deseja que as pessoas leem em você? Princesa, príncipe do Senhor, um vitorioso, uma vitoriosa, quem tem êxito? O que você deseja? Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Eu queria orar com você. E a gente vai fazer 2 orações. A primeira é: qual mensagem você tem carregado, que as pessoas têm lido em você? Talvez você precise ecoar essa mensagem dentro de você, para que você saiba que é o ano aceitável do Senhor sobre a sua vida. Tirar de cadeias, pôr em liberdade oprimidos. Como já dei vários exemplos no decor da mensagem. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o conflito que você enfrenta, mas eu sei que esse é o ano aceitável do Senhor sobre a sua vida. Eu queria orar por você. Você que talvez precise olhar para dentro de você e refletir e ser sincero. Mas hoje você não quer se conformar com isso. Você quer uma nova história de Deus para a sua vida. É com você que eu queria orar. Eu te convido, vem aqui à frente para que a gente ore por você. Qual a nova história de Deus que precisa ser escrito? Qual a carta viva? O que tem que estar escrito nessa carta viva? Se Deus precisa tirar medo e colocar coragem, Ele faz isso. Se é vergonha e dupla honra, Ele faz isso. Coloque a sua vida diante de Deus. Se é irresponsável, Ele quer chamar de irresponsável. Se as pessoas leem isso, deixa Deus mudar hoje. Mas não sou eu que faço, porque eu não posso apontar o dedo para você. É você que precisa fechar os olhos, olhar para dentro de si, como Paulo olhou por 3 dias. Nós não temos 3 dias aqui, mas nós temos o Espírito Santo, que é poderoso para trazer a memória, trazer a lembrança, tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que angustia, tudo aquilo que Deus precisa pôr em liberdade hoje. Eu convido os líderes para estarem orando. Venha um pouco mais para frente, dê um passo para frente. Enquanto o louvor toca, eu peço para os líderes estarem orando. Mas olhe dentro de você. Feche os seus olhos e olhe para dentro de você. Qual história Deus precisa mudar nessa manhã? Qual o que precisa ser riscado e ser escrito a teu respeito nessa manhã? Uma nova história Deus tem. Oh Deus, nós te louvamos, Deus. Deixa isso ser mudado hoje. Deixa isso ser mudado hoje. Oh, chorando aramachê. Sai de tua tela, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai
seja apagado, que as pessoas sejam livres a seu respeito. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, Jesus. Saia daqui sem ofensa, sem vergonha, sem medo. Deixa Deus escrever, deixa Deus riscar aquilo que você não quer que as pessoas leiam mais a seu respeito, e deixa Deus mudar essa história hoje. Hoje é o ano aceitável do Senhor sobre a tua vida. Hoje é o ano de pôr em liberdade cativos, de tirar toda a opressão. Aleluia, Jesus. Sai de tua antena, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te glorificamos, papai. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. A outra oração que eu quero fazer agora é: nós entendemos que há uma mensagem que precisa ser levada. Nós entendemos o conteúdo e o teor dessa mensagem, mas falta mensageiros. Falta mensageiros. Você quer se disponibilizar. Talvez você precise ser mensageiro dentro da tua casa. Nós já oramos para você ser mensagem, receber essa mensagem para você. Mas o que mais falta são mensageiros. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E talvez você é a resposta dessa oração de Jesus. Mas talvez tem medo, tem vergonha, tem barreira. Sabe como nós carregamos essa mensagem e transmitimos? Através do nosso testemunho. Sabe aquilo que mais o diabo usou para envergonhar a nossa vida, ou aquilo que Deus te curou? É essa mensagem que você vai carregar com tanta credibilidade. De repente eu não sou um ex-traficante, um ex-assassino, mas de repente você tem histórias de que Deus te curou. De repente você venceu depressão, de repente você venceu um abuso, e você pode carregar essa mensagem para abençoar a vida de pessoas. Eu quero orar por você. Pastor, o que eu faço? Deus só está perguntando: a quem enviarei? Só você responder: eis-me aqui. E a gente vai orar para que venha coragem, venha capacitação e a palavra. Talvez você fale: mas não tenho eloquência para pregar. Não é sobre isso, é sobre você transmitir a mensagem de transformação, aquilo que Deus libertou, aquilo que Deus te curou, aquilo que você viveu. É só transmitir. Eu queria convidar você que quer se colocar na brecha como mensageiro. Você quer falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um mensageiro na minha casa, eu quero ser mensageiro no meu trabalho, na minha escola, Senhor. Mas às vezes dá vergonha. Coloca para Deus hoje: ah, Senhor, mas eu não sei. A Bíblia fala que o Espírito Santo, no momento em que nós não soubermos o que falar, Ele coloca lá palavras em nossos lábios. Há pessoas que carecem, pessoas têm tirado a sua vida porque essa mensagem não tem sido alcançada,
Pessoas estão presas porque essa mensagem não tem sido alcançada, e Deus conta com você como mensageiro. Senhor, mas pastor, eu ainda estou aprendendo, mas é do seu jeito. Você vai caminhando e ganhando credibilidade, você vai caminhando e sendo transformado. Amém? Alguém venha para que a gente ore por você. Mas glória a Deus pelas suas vidas. Ninguém vai estar vindo impor as mãos sobre você, mas a gente vai estar orando. A gente vai estar orando. Eu convido a diaconisa Cecé para fazer essa oração. Amém. Pai, Senhor, neste momento, Senhor, Deus, nós queremos colocar diante da Tua presença, Pai amado, o coração de cada uma aqui derramado diante, Deus, da Tua presença, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, como cartas vivas. Espírito de Deus, eu te clamo, usa, Senhor, usa, levanta neste lugar homens e mulheres, ó Deus, mensageiros, os quais o Senhor os usa com autoridade. Eu te peço nesta manhã, autoridade de Deus, autoridade, Pai, sobre cada homem e cada mulher neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Levanta estes corações, Senhor, como sábios, como Deus, boca do Senhor, cheios da Tua autoridade, com a Tua palavra, Senhor, dentro deles, sendo voz, pés que anunciam boas novas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Diz a Tua palavra: a quem enviarei? Senhor, que seja estes os enviados do Senhor, onde quer que o Senhor os envie, que eles sejam, ó Pai, Senhor, mensageiros corajosos. Eu profetizo unção de coragem, em nome de Jesus, unção de coragem, Deus, sobre cada homem, cada mulher, em nome do Senhor Jesus. Mensagem em Nihongo, em nome do Senhor Jesus. Usa o Espírito Santo, usa-os, ó Pai, Deus querido, com mensagem na língua desta nação, deste povo, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Ainda que pode ficar aqui um pouquinho. Tem alguém que nos visita hoje, ou que já tem visitado, que não conhecia essa mensagem, ou já ouviu falar de Jesus, mas que nesse dia você quer entregar sua vida a Ele. Como eu faço isso? Fazendo uma oração, pedindo para Ele entrar no teu coração, entrar na tua vida e fazer morada. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração comigo? Tem alguém que gostaria de render, entregar a sua vida ao Senhor? Se tiver alguém, a gente vai orar, senão a gente vai dar continuidade. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos, papai, porque eis aqui pessoas que estão se colocando na brecha para carregar a mensagem de vida, a mensagem de esperança, a mensagem de liberdade, papai, em nome de Jesus, Senhor. Que a nossa vida transmita essa mensagem, que o nosso testemunho transmita essa mensagem, Senhor. Que as pessoas possam ler isso quando olhar para nós, papai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor?